Eu vou iniciar agradecendo a Martina pelo convite. Eu já acompanho o Rio Coffee Nation há 3 anos, participando tanto do cuidado da marca Rio Coffee Nation, como do evento, da relação com os fornecedores, as relações contratuais. E eu estou muito feliz de estar aqui presencialmente esse ano, uma vez que as outras versões foram virtuais. E agradecer a presença de vocês. A Martina e eu conversamos muito sobre a possibilidade de tratar sobre aspectos jurídicos para todos os expositores, enfim, membros presentes. E a gente pensou como essa cadeia produtiva, né, dentro do café tem muitos aspectos que poderiam ser tratados. A gente tem questões com o consumidor final, questões contratuais, a abertura da empresa. E a gente tinha expositores em diferentes momentos empresariais. Então, escolhemos o tema da propriedade intelectual, que é a proteção, né, da inventividade, do registro marcário, enfim, conforme o caso, e a gente vai passar aqui por esses temas, por entender que é uma área que diz respeito a todos os empreendedores. Toda vez que a gente começa a pensar em criar alguma coisa, é importante que a gente se certifique de como proteger essa criação. Seja ela uma tecnologia, ou, enfim, um modelo de utilidade, um melhoramento que você fez numa máquina, algo nesse sentido, que é passível de patenteamento, ou a marca que você desenvolve do seu produto. Isso vale para quem produz café, para quem produz as louças, enfim. E foi por esse motivo que a gente escolheu propriedade intelectual, por entender que é uma área comum a todos. Eu sou advogada, atuo nessa área de propriedade intelectual, embora o escritório possua outras áreas cíveis, empresariais, a gente tem uma parte de seguro agrícola também. Então, dependendo aí da área de cada um de vocês, eu acredito que a gente tenha como auxiliar ou, enfim, esclarecer determinadas demandas. Então, fica o contato do escritório. No final, a gente vai sortear um registro de marca. Acho que vai ser feito até pelo mailing, né, Martina? Então, durante um ano, vocês vão poder fazer o registro sem custos no escritório. Aqui eu comecei colocando algumas das questões que chegam no escritório. Como a área de propriedade intelectual é uma área que as pessoas... Geralmente você fala, você é advogado, as pessoas falam, você é criminal, você é trabalhista. Quando você fala propriedade intelectual, a maior parte das pessoas não sabem, de fato, do que se trata. Então, é a área do direito que cuida de proteger algo que foi criado, algo que foi desenvolvido pelo criador. E aí a gente abrange desde os direitos autorais até a parte de patenteamento, indicação geográfica, que é, por exemplo, a concessão de uma indicação que aquele local produz um determinado tipo de café ou de outra variedade agrícola. E isso é o que, geralmente, as pessoas, quando chegam no escritório de propriedade intelectual pela primeira vez, chegam com essas demandas. Como proteger a minha ideia? Ideia por si só, não é protegível. Muita gente não sabe disso. Então, eu tive uma ideia, pensei em desenvolver isso, é passível de registro? Não. O que é passível de registro? Uma marca, um patenteamento de uma determinada tecnologia desenvolvida. Então, a gente vem trazendo essas primeiras indagações. Como patentear a minha marca? Marcas não são objetos de patente, marcas são registradas perante o INPI, assim como as patentes. Fui notificado por uma empresa que diz ser detentora da minha marca. Devo me preocupar? Sim, mas a gente tem que ver o teor dessa notificação. Muitas pessoas acreditam que, por ter uma marca que já utilizam há muitos anos, mas o meu avô desenvolveu esse é um nome que a gente já tem há 50 anos, a gente utiliza. Quem vai ter a prioridade é quem tem a concessão do registro. Então, por isso, é importante, quando você começa a desenvolver, e qual é o momento da gente fazer esse pedido de registro? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Preciso contratar um advogado para fazer meu registro? Não. É verdade que você pode entrar no site do INPI, tem até um manual lá de como fazer um passo a passo, mas é uma área específica e é difícil você fazer o registro. Eu não estou falando...
pode gerar um problema você fazer o registro de forma sozinha, só através do manual. A gente vê isso muitas vezes. A pessoa resolve fazer de forma ali em casa, internamente, chega ali na frente, tem um problema, tem que registrar de novo, tem que pagar a taxa de registro de novo. Então, o ideal é que você procure algum tipo de auxílio profissional. Não só os escritórios de advocacia fazem o registro de marca. Existem empresas também que fazem esse registro e não necessariamente são escritórios de advocacia. Qual é a grande diferença, talvez? Essas empresas, no momento que 90% dos casos correm bem. Você desenvolveu a sua marca, você deu entrada no pedido de registro e depois de 12 meses você vai ter a concessão. Mas os 10% que dão problema, geralmente você precisa apresentar uma defesa ou você precisa monitorar essa marca para caso um concorrente comece a utilizar aquele nome ou, enfim, uma logomarca parecida com a sua, que você possa fazer essa notificação. Então, frequentemente, os escritórios de advocacia são os lugares onde você vai ter esse auxílio, e nessas outras empresas eles só fazem o pedido de registro. E daí vem a diferença, eventualmente, até de valor. Essas empresas parcelam em várias vezes, alguns escritórios também, mas fato é que não é necessário um advogado, não é restrito ao advogado fazer o pedido de registro perante o NPI, mas é recomendável que você procure esse auxílio profissional. Preciso de uma logomarca ou posso registrar só o nome? É uma outra dúvida que surge. As pessoas procuram, olha, eu desenvolvi aqui Café da Serra. Preciso fazer a logo? A gente recomenda que seja feito junto com a logomarca, porque as marcas podem ser registradas na sua forma nominativa, ou seja, só o nome, na forma figurativa, ou seja, só o desenho que você desenvolveu, ou na forma mista, que seria o conjunto dessas duas coisas. Por exemplo, Coca-Cola. Existe o nome Coca-Cola, mas existe aquela logomarca completa. E a gente orienta dessa forma, porque senão você tem que fazer 2 pedidos de registro. Você vai ter que pagar 2 taxas de entrada e depois 2 taxas de concessão. Não só isso. Quando a gente vai defender o porquê que uma marca pode coexistir com outra, quando isso é questionado, quando a gente tem os elementos figurativos, quando a gente tem o conjunto marcário, que é a logo, o que está escrito, mais a parte figurativa, mais o desenvolvimento da logomarca, fica mais fácil de eu dizer por que ambas podem coexistir. Porque uma, às vezes, vai ser escrita com uma fonte de uma forma, com uma outra cor, vai ter um elemento gráfico. Então, essa análise do conjunto marcário que o juiz faz é o que, muitas vezes, possibilita uma defesa e possibilita que a gente não tenha que desfazer uma marca. Vocês podem estar se questionando, nossa, mas por que ela está falando tudo isso? Da forma como a gente comercializa os nossos produtos hoje, você ter uma marca que não é registrada e que colide, ou seja, que é igual à marca no todo ou em parte de um concorrente seu, pode fazer com que o seu Instagram seja derrubado, que o seu site seja derrubado, inclusive de forma liminar. Ou seja, o juiz, vendo que a pessoa tem o registro e que você não tem, ele vai lá e manda você parar de utilizar integralmente, fazer qualquer menção. Poxa, mas eu desenvolvi embalagem, eu já tive esse custo, eu já rodei. Você vai ter que provavelmente tirar isso de circulação. Então, por isso que o momento de procurar um escritório de advocacia ou uma empresa para fazer esse pedido de registro é quando você está desenvolvendo a sua marca. Olha, eu já tenho o produto aqui, eu tenho o café, já acertei aqui a receita, mas preciso desenvolver, vou contratar um designer, vou contratar uma agência de marketing. É o momento da gente fazer a busca de anterioridade, que basicamente é uma pesquisa que a gente faz perante o NPI e com um software que a maioria dos escritórios tem, para ver se naquela classe, ou seja, na classe de alimentos e bebidas, por exemplo, já que a gente está tratando desse tema, ou de louças, para quem faz, porque eu sei que tem uma variedade aqui de expositores, se dentro daquela classe já existe alguém com esse nome registrado no todo ou em parte. Quando eu falo no todo ou em parte, é porque você pode ter, por exemplo, Café da Serra Azul. Eu não posso pegar só uma parte e mudar. Eu não posso ter café, porque esse foi um péssimo exemplo, porque está a cor. Mas, enfim, você não pode alterar só uma parte. Por exemplo, Starbucks e Sambucks. Eu não posso só alterar 3 palavras e fazer o pedido de registro, porque provavelmente ele vai ser indeferido. Então, você não pode registrar no todo ou em parte a marca de outra pessoa.
Então, nesse momento, a gente faz a busca de anterioridade através desse software dentro daquela classe, ou seja, você vai me dar, Marina, eu tenho esses são os nomes que eu gostaria de registrar, e a gente faz essa avaliação se esses nomes estão disponíveis. Concluída essa busca de marca, a gente consegue dizer se a sua marca é passível de registro, se ela é passível de registro com algum risco ou se ela está completamente livre para ser registrada. Quando eu falo passível de registro com risco, olha, já tem uma pessoa que desenvolveu uma marca parecida com a sua, essa marca não está diluída no mercado. O que é esse conceito de diluição? Tem algumas marcas que são extremamente fortes, por exemplo, são originais. Elas foram desenvolvidas e quando você fala aquele nome ou quando você vê aquela logomarca, você automaticamente já faz o link entre o produto. Por exemplo, vou voltar ao Starbucks. É uma marca de café que consegue internacionalmente se manter ali. Olha, eu sou o único que pode ter essa grafia, eu sou o único que pode ter essa sonoridade. Ele consegue derrubar várias marcas. Quando você pega uma marca, por exemplo, na rede hoteleira, hotel, sol e praia, tem muitos, tem no Brasil inteiro. Então, o órgão ele começa a conceder sem exclusividade. E ela se torna uma marca evocativa, uma marca fraca, sem originalidade. Então, quando eu falo passível de registro com risco, olha, a gente vai conseguir registrar, mas é pouco provável que eu consiga impedir os seus concorrentes de registrarem também, porque você está usando um nome muito comum. Então, o diagnóstico inicial é esse. Passada essa fase, a gente vai para a análise documental. E aqui é importante eu mencionar que empresas de pequeno porte, microempresas, MEI, pessoas físicas têm um desconto substancial no registro no INPI. Então, quando você procura, muitas vezes, tanto o escritório quanto a empresa esquece de mencionar isso. Então, se você se enquadrar em alguma dessas categorias empresariais, ao invés de pagar R$ 142, que é a taxa inicial de pedido de registro, você paga R$ 355. Então, tem uma diferença aí, é bom estar atento se você se enquadra no tipo empresarial, enfim, numa modalidade de empresa que é passível de conseguir esse desconto. Bom, e é por isso que a gente instrui que isso seja feito após o processo de branding, justamente para a gente não ter aquele gasto com embalagem, com rodar, criar site. O momento ideal é esse momento onde você está desenvolvendo a logomarca. Existe uma possibilidade atual de registro no Brasil e internacional de uma vez só, porque antes, por exemplo, desenvolvi um produto, quero registrar no Brasil, mas vou comercializar ele na Europa, vou comercializar ele nos Estados Unidos. Em cada país que você tivesse interesse, você teria que fazer um registro. Hoje, a gente já consegue fazer isso de forma autônoma no Brasil, através desse protocolo, a gente consegue registrar em 120 países. Tem uma diferença de custo em relação ao registro nacional, mas é possível. A partir do momento que a gente faz o pedido de registro, é aberto um prazo de 60 dias para as outras partes, para outros concorrentes se manifestarem e dizerem se eles têm alguma oposição, se eles concordam com o registro dessa nova marca. Se dentro desses 60 dias não houver nenhuma oposição, já passa para o exame de mérito, digamos, do registro. Hoje, no Brasil, em torno de 12 meses para sair a concessão do registro. E, ao final, a gente paga lá a taxa de concessão, é emitido um certificado que é válido por 10 anos. Além de você ter a titularidade da marca, a gente passa a fazer um monitoramento de possíveis concorrentes que estejam pensando em registrar uma marca similar à sua. Então, a sua marca passa a ser monitorada. Toda vez que alguém tentar registrar algo similar, a gente entra em contato com a empresa e fala, olha, tem esse pedido aqui, a gente pode manifestar uma oposição. Basicamente, essa é a forma como funciona. Aqui é só uma linha do tempo, enfim, das coisas que podem acontecer. É óbvio que eu estou falando aqui de uma forma muito simples. Existe uma documentação, não é extensa, mas a gente precisa do cartão de CNPJ da empresa, a gente precisa da logomarca. Existem algumas restrições. Além de eu não poder registrar a marca de outra pessoa, a gente tem algumas restrições. Você não pode usar símbolos nacionais, você não pode utilizar coisas que atentem à moral e aos costumes, enfim. Tem lá uma série de requisitos, mas que na fase da busca de anterioridade, o escritório ou a empresa contratada já consegue orientar
sobre a eventual necessidade de adequação daquela marca, daquela logomarca. Dito isso, tem esse período de validade de 10 anos, renovável por mais 10 anos. Vocês devem estar se questionando, além da titularidade, além de eu ter a titularidade da marca, o que isso implica de forma prática? A ideia do registro de marca é que o consumidor final consiga diferenciar o seu produto dentro do mercado. E que você consiga também barrar uma concorrência desleal, ou seja, pessoas que querem caronear junto à sua marca. Elas olham a marca e desenvolvem algo muito parecido. Pode parecer uma coisa distante, mas é muito real. Essa é a realidade no tribunal. Diariamente, a gente tem ações de pessoas que desenvolveram e aí fazem um site com todas as... Pega um caso de sucesso e faz um site muito parecido, utilizando elementos gráficos, cores, que induzam o consumidor a acreditar que ele está adquirindo um produto, quando, na verdade, ele está adquirindo outro produto. Então, um dos objetivos do registro da marca é justamente impedir que isso aconteça e que isso acabe prejudicando, em última análise, o consumidor final. Vocês também devem estar se perguntando se isso só acontece com marcas muito grandes. Ou, mas eu sou pequeno, eu posso... Eu tive até um caso de um cafeicultor recente no escritório que utilizava o sobrenome da família, e, enfim, há muitos anos. E quando a gente foi fazer a busca, havia uma empresa já grande que exporta e que, através da notificação, fez com que ele parasse. Ele teve que mudar toda a embalagem, ele teve que tirar o site dele do ar. Não teve muito uma contra-argumentação e eles não se atentaram isso antes, em fazer essa busca, pelo menos para saber se você está infringindo o direito de alguém. Mas eu sou muito pequeno, ninguém vai reparar nisso, ou um grande jamais brigaria com alguém do meu tamanho. Não é o que a gente observa. A gente teve recentemente, nos Estados Unidos, esse caso da Starbucks, que mandou fechar uma cafeteria que utilizava o nome Sam Bucks. Ela inicialmente entrou em contato através de uma notificação, dizendo que a cafeteria teria todos os custos pagos de rebranding para refazer a marca. A Starbucks estava ali tentando um acordo e a dona da cafeteria resolveu que ela ia brigar contra a Starbucks. Ela não só perdeu judicialmente, como ela teve que refazer todo o processo, trocar logo, trocar a fachada da loja, enfim, e pagar os custos dos honorários judiciais da ação. Então, assim, não acontece só com pessoas grandes, acontece também com o pequeno e com o médio empreendedor. Certamente é um investimento, não é um investimento alto, mas é um investimento muito importante, eu acho que na fase inicial do seu negócio, para poder evitar toda essa dor de cabeça posterior, né? Enfim, existem outras questões mais técnicas, né, sobre o formato, como que a gente registra. Eu acho que não é o caso aqui de adentrar, mas se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem entender melhor como funciona o processo de registro, eu não sei aqui se todo mundo já tem as suas marcas, seus produtos registrados. A gente vai fazer esse sorteio, não sei como é que a Martina vai conduzir, mas, enfim, vai chegar no e-mail de vocês. E aí, durante um ano, vocês podem contatar o escritório para fazer o registro, enfim, de um produto ou de um serviço que vocês tenham desenvolvido. Eu acho que isso foi uma fase até que eu acabei passando lá atrás, mas, enfim, a gente consegue registrar produtos ou serviços em diferentes classes. Quando você está começando num segmento, eu comecei com louças, mas eu penso em desenvolver vestuário, eu penso em ampliar o meu negócio para outras áreas, é importante que isso seja mencionado para que a gente consiga cobrir e fazer o registro em outras classes. Então, nessa primeira conversa, a gente consegue entender melhor quais são as necessidades para a proteção do que você desenvolveu. Eventualmente, não sei se alguém aqui também trabalha com máquinas, com a parte de maquinário, de torrefação, mas quando você desenvolve algum modelo de utilidade ou alguma coisa que melhora a forma naquela tecnologia, a gente tem a possibilidade de patenteamento de modelo de utilidade. Então, assim, é uma área que certamente se relaciona com todo empreendedor e eu vou ficar muito feliz de receber o contato de vocês para dar esse passo dentro da jornada aí de empreendedorismo de todos. É isso, gente. Obrigada.